Olá, meu nome é Nathalie Loyola, seja bem-vindo ao nosso 10º podcast, #Sem Dietas, onde a gente ensina você que não precisa viver de dieta. E hoje a Dri, minha irmã querida, presente aí pra galera. Boa tarde, pessoal. Agora é bom dia por aqui. É Mas verdade. para vocês, quando sair ao ar, vai ser já boa noite. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nosso Eu nem, ac- 10º, né? eu nem acredito que a gente já sentou aqui 10 vezes, passou muito rápido. Eu espero aí que vocês estejam aproveitando. E como a Ana falou, não se esqueçam de compartilhar, seguir a gente nas redes sociais para ir aí agregando valor nessa filosofia, né? Porque quando a gente fala aqui para vocês sem dietas, às vezes fica algo muito abstrato, né? E é, na verdade, um novo mindset, vamos dizer assim. É um novo mindset, uma nova forma de se relacionar com a comida. Então, vocês precisam estar aqui quase que diariamente, Toda semana, certo? praticamente. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui do YouTube, deixar seu like também, porque o canal vai entender, o YouTube vai entender e vai entregar para mais pessoas. E também, se você está ouvindo nas plataformas digitais, não esqueça de deixar aí, você está ouvindo, né? Assina aí que toda semana um novo episódio de saúde, bem-estar, negócio. A gente está falando de assuntos bem variados Bem aqui, né? variados. E hoje é um assunto que todo mundo Hoje quer é saber. Sabe quem vem aqui? Vocês não estão entendendo Exato. quem veio aqui. A responsável pelo nosso Você fez. rostinho, né? Que Lindo, vocês né? falam pra gente que o Rica Vírus nos picou. Exato. Ela foi a autora do Rica Vírus. Quem é? Ela é uma grande amiga nossa que já contou aqui nos bastidores que tá, assim, só prosperando, expandindo. Thaís, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui conosco. É um prazer, né? Demorou para encaixar a agenda, mas a gente conseguiu trazer ela. Thaís, gente, ela é biomédica, especialista em estética e harmonização facial, né? Deixando a galera, mas assim, bonitinho, tá, gente? Nada exagerado. Único, né? Bom, gente, boa noite. Eu sou a doutora Thaís, eu sou especialista em estética, trabalho há algum tempo aí nesse ramo e vim hoje aí falar para vocês sobre o que tem de melhor aí no mercado, né, de estética, de harmonização e como as meninas disseram, deixando todo mundo o mais natural possível, sem pesar a mão, sem carregar nada. E como vocês podem ver, dá um zoom, né? Que ela é linda, A pele dela é maravilhosa. perfeita porque faz jus. Perfeita, é linda. Ai. Tem que dar um zoom aqui, ó, porque a pessoa é maravilhosa, viu? Mãe, Obrigada. 2 filhos, ó. Zero ruguinha, zero perfeição, maravilhosa. Porque come os alimentos corretos e tem um profissional correto, né? Habilitado fazer, né? Um conjunto de coisas, não é, A Thaís? própria se faz, né? Eu mesma faço o meu rosto. Na verdade, o meu rosto ele é feito por mim. legal. Hoje, depois dos 2 filhos, eu tenho uma dieta, uma alimentação mais balanceada, que eu acho que é super importante mesmo, né? É um conjunto de coisas que faz você obter sucesso, né? Isso seja em qualquer área da vida. Então, a alimentação, ela é realmente um dos pilares aí para que a gente possa alcançar um rosto, uma pele, um corpo, de fato, melhor. Então, depois que eu fui mãe, eu virei mesmo uma chavinha e eu falei, bom, preciso me cuidar melhor, já cuidava do meu rosto, né? Trabalho com estética há 10 anos praticamente e, na verdade, a alimentação ela veio depois e a atividade física veio depois, mas são os 3, acho que, pilares aí para que a gente seja bem sucedido, né? Fisicamente e mentalmente também. Com certeza. Aí. Muito bom, excelente. Ela falou exatamente o que a gente sempre fala aqui, né? É um conjunto, eu sempre falo, não adianta você ter uma mente forte num corpo fraco, nem um corpo fraco numa mente forte, né? É um conjunto, é um equilíbrio. Fico muito feliz, hein? Porque a gente já conhece a Thaís há bastante tempo e a gente sabe que essa mudança é o todo dia, né? Um pouquinho mudando, mas vamos falar o que interessa aqui muito. A gente quer saber como que você chegou na estética? Como que você caiu nesse mundo? Como que se apaixonou, assim? Eu fico pensando que, pelo menos os biomédicos que eu conheço, eles sempre vão para essa área mais patológica, mais de hospital.
reabilitação? O que que te fez virar a chavinha para pensar em estética? Porque eu, sinceramente falando, antes de te conhecer, eu não conhecia um biomédico que tinha ido para estética. Sim. E algumas pessoas, elas não sabem, mas essa nossa habilitação estética, isso é só um parênteses, né? Essa habilitação estética nossa, ela já tem desde julho de 2011. Nossa, Então, caramba, o bastante biomédico, ele é habilitado a fazer pelo nosso conselho desde 2011. Então, na verdade, o meu ingresso nisso, ele se deve a falta de reconhecimento que na época que eu comecei eu sentia em relação à minha profissão. Que fique muito bem claro, eu amo ser biomédica, eu amo a minha profissão, eu trabalho na estética totalmente por amor mesmo, porque eu amo o que eu faço hoje e amava o que eu fazia quando eu comecei. Então, O que que você fazia quando você começou? quando eu comecei, a minha intenção era realmente fazer patologia clínica, era trabalhar em laboratório. Então, eu cheguei a trabalhar em alguns laboratórios, hospitais, dei plantões à noite. Eu era responsável aí, na época, da microbiologia dentro do hospital. Então, eu cuidava de toda a área de infecção hospitalar quando eu trabalhava. E de verdade mesmo, era uma das coisas que eu fazia que mais me dava prazer dentro da minha área, que era cuidar do próximo, a gente soltava laudos, a gente Laudos tava decisivos, né? decisivíssimos. Então, assim, o médico manda geralmente pra gente alguma análise de algum micro-organismo, a gente soltava esse laudo, já soltava junto, inclusive, quais eram os antibióticos, a que aquela bactéria era sensível ou não. Então, dali pra frente, não minimizando e nem exaltando, mas dali pra frente o médico ele toma a conduta dele, já sabendo o que pode ser passado ou não. Então, gente, é super importante. Valorizem muito o trabalho de um biomédico. O biomédico, ele é um dos profissionais da área da saúde que eu acredito que dentro desse corpo, ele seja de grande valia dentro de um laboratório. Então, o médico, ele vai estar ali, ele tem aquela linha de frente, aquela linha mais glamurosa, ele está ali, ele está tomando a conduta. A gente sempre brinca que a medicina, de fato, ela é soberana entre as demais profissões. Porque é ele quem vai ajustar a conduta ou não, mas todo o corpo de profissionais dentro da área da saúde são importantes para Sim. qualquer decisão e qualquer resultado final. Então, o biomédico, ele tem desde essa participação dentro de patologia clínica até a estética. A gente estuda, então eu fiz uma pós-graduação depois disso, que eu saí dessa área, que a gente era tão pouco visto, eu saí para algo que eu gostaria de ser mais vista, eu gostaria de ser mais útil. Então, há 10 anos, basicamente, eu trabalho com isso, porque eu decidi que a partir daquele momento eu queria ser um pouco mais vista, um pouco mais útil dentro do que eu estudei. Aí me especializei em estética, né? Fiz 2 anos de pós-graduação, além da minha graduação em biomedicina, e aí comecei a trabalhar com o público e venho me especializando cada dia mais, fazendo legal. cursos, fazendo extensões, fazendo... A gente não para, né, na verdade, de Área da estudar. A saúde área não da tem saúde você como. nunca para. Então, todo ano eu estou fazendo alguma especialização, alguma coisa assim. Então, Que assim eu vim legal. parar aqui. Não, isso é muito legal quando você fala isso, porque às vezes as pessoas têm esse conceito de achar que o biomédico até esquece que ele é ali da patologia, porque teve esse boom da estética quando Sim. liberou para outras profissões da área da saúde, por exemplo, farmacêutico, entre outras dentistas. Aí acaba que fala assim, então agora todo mundo pode fazer. E na verdade, assim, Não. pode, mas assim, não é bem assim, É. né? Eu tiro o chapéu, assim, para quem estudou biomedicina, porque é um curso difícil, como qualquer curso da área da Sim, saúde, né? Sim, a gente se dedica E muito. se dedica, e precisa, e a parte, assim, eu acho legal você até falar que você veio da área de hospital, que, assim, o hospital é uma bagagem que você ganha, que é assim, que você consegue levar para qualquer área, né? Muito valorosa. Muito valorosa, porque você aprende ali muitas coisas ali do dia a dia,
que quando você vem para o consultório, a gente fala por nós, quando a gente fez estágios, trabalhamos um tempo em hospital, você fala, caramba, quando você vai para o consultório, você fala, isso aqui, porque no hospital é tão normal aquilo ali acontecer. Sim, vem muita gente, muitas vezes, muitas vezes você vê o mesmo caso, a mesma coisa. Então, quando você vem para um consultório, a gente não quero dizer que o consultório, não, é fácil. Não, na verdade, a bagagem que você tem, quando você vem para o consultório, você já está muito mais experiente em conseguir lidar, por exemplo, com alguma intercorrência que aconteça, Sim, né? Já está mais preparado para Exatamente. aquilo. Poxa, que legal, né? E uma coisa que eu acho muito interessante que a Thaís tem em comum, porque além dela ser a nossa biomédica, ela é nossa amiga, é uma coisa que eu vejo que ela tem muito em comum com a nossa filosofia de trabalho é a questão de não ser estética a qualquer preço, né? Que é algo que a gente também trabalha bastante. Então, pessoal, hoje a gente vai falar bastante sobre acne, cravo, o que é o preenchimento, o que é a celulite, coisas aí para melhorar o aspecto da pele e tudo mais, mas sempre a Thaís, que é algo que eu acho brilhante na conduta dela, ela sempre traz o natural. Uma frase que ela falou que me marcou eu vou valorizar os seus pontos fortes. Né? Que é o que ela faz bastante. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente faz, porque querendo ou não, você sabe disso. Eu acho que hoje em dia, com esse debate de coisas, de o que é supérfluo, o que não é, a estética, ela tá tomando um lugar de, é algo supérfluo. E, na verdade, não. Na verdade, a estética, ela tem esse poder não só de devolver a autoestima, porque eu acho que a gente não perde, ela devolve, Sim. Mas é algo de você voltar a se olhar, né? Porque às vezes a gente passa tanto tempo ali na rotina doida que a gente para de se olhar, né? Sim. Então eu acho que isso é algo muito legal que você faz. Na verdade, eu deixo sempre, o que eu falo para todo mundo é isso, a gente valoriza o que vocês têm já de bonito. E eu acho que a estética, de fato, é isso. Teria que ser isso, Teria né? que ser isso. Eu sei que muita gente trabalha só pelo preço, ou pelo financeiro, ou pelos números que vão ver ali na conta no final do mês. Como eu disse no começo, eu falo, eu trabalho por amor. E eu sempre consigo enxergar beleza em todos os meus pacientes. Eu acho que a gente não precisa se transformar. Com certeza. Né? Eu acho que essa ideia de transformar o rosto é uma ideia que, para mim, não faz muito sentido. Eu acho que a gente precisa aprender a se valorizar, a gente precisa aprender a se olhar no espelho e ver que isso daqui é só reflexo do que está passando dentro. Com certeza. E não existe, eu não vejo, não me enquadro, você consegue melhorar. Não me enquadro, não gosto, não me gosto. Quando alguém chega para mim desse jeito, eu não gosto do meu rosto, eu gostaria de mudar, eu sei que o problema não está em se olhar. Está dentro, está no interno. Então, na verdade, eu sei que eu faço parte desse processo de autovalorização e, de repente, da pessoa resgatar o amor que ela tem por ela. Então, na verdade, eu enquadro o meu trabalho dentro de nada supérfluo. Eu enquadro o meu trabalho dentro de algo que seria muito necessário e que quem ainda não conhece, que conheça. Porque é um processo, quem conhece, quem faz, é um processo que você passa, que ele te devolve mesmo aquele brilho no olhar, aquela coisa de fazia tempo que eu não me enxergava desse jeito. Então, ele passa do supérfluo. Quem tem essa ideia, ou quem tem a ideia de que o preenchimento, ou que todos os tratamentos estéticos, eles transformam o rosto aquadradam, ficam com o rosto parecido de não sei quem. Então, não é isso. A gente melhora o que tem de melhor, melhora o que há de melhor no paciente. A gente nunca vai minha linha de trabalho nunca vai ser para modificar o paciente. Às vezes a gente vê transformações assim gigantesca que padronizam, né? Eu acho que isso é o que Exato. que é mais de diferencial no trabalho da Thaís, é exatamente isso. Ela não vai
tornar todo mundo a O mesma mesmo cara, entre rosto. aspas. Exatamente. Vai, cada um tem o seu ponto e você vai trabalhando nesse aspecto. Tanto é Exato. que, até pegando um gancho aqui, esse padrão, ele vem ocorrendo tanto que você vê várias celebridades que estão tirando, né, O excesso, o de excesso, preenchimento, que até né? você fala, nossa, a pessoa tá mais Ela é bonita. Ela tá mais bonita agora Ela é do que antes. bonita. E não que a pessoa, assim, ela é feia. Não, ela sempre foi bonita, é o que você acabou de falar. E você vai ressaltar o que ela já tem de Tem de bonito, melhor. né? Isso. Então, aí acontece que agora eles estão diminuindo. A moda vamos diminuir. Na verdade, eu não acho que não é a moda do diminuir. É que exageraram tanto, porque precisava ter uma boca carnuda, não sei, O rosto mais quadrado, Isso. aqui a mandíbula bem marcada. É, Então, isso, na verdade, eram considerados padrões de beleza. Mas eu sempre falo, gente, fujam do padrão. Nada na vida precisa ser padrão. As meninas aqui mesmo falam, às vezes você tem um corpinho mais cheinho, tem que ver qual é o que você espera, se você tá feliz com aquilo ali, se para você aquele peso é o ideal. O que eu acho que não pode é você modificar a saúde por conta disso. Então, Com começou a dar um certeza. problema de saúde, a gente tem que realmente sim. voltar. Mas eu acredito que não exista padrão. Padrão de beleza é muito demodê, gente. Eu acho É muito verdade. demodê. Padrão de beleza é over. É over, viu? Não, exatamente. E às vezes o que é bonito pra um não é pro outro e tá tudo bem. A E gente não tem que cabe na não vida cabe. do outro. Isso, a gente tem que saber respeitar, né? E, mais uma vez, lembrando, com sabedoria, né? Porque não é porque você viu que, sei lá, o artista tava com a boca, né? Com aquela preenchimento muito grande labial, que vai ficar bonito em você, ou que aquilo ali, que a quantidade que ele É o colocou normal. é o normal, É né? o que vai ficar. É, Na verdade, preenchimento é sempre construção, né? Então, o paciente, ele acha, algumas pessoas que não são pacientes ainda, que espero que virem, acham que o preenchimento, ele é algo padrão mesmo. Então, eu coloquei um preenchimento, aí eu vou ficar com o tamanho... Lindo, né? O da Anitta é lindo. Então, eu tô citando porque eu acho uma coisa bem bonita. Vou colocar 1 ml de preenchimento. Então, eu vou ter o tamanho do lábio da Anitta. Não. Cada paciente, cada rosto é um rosto, cada paciente é um paciente. Tem paciente que tem lábio mais fino, lábio mais grosso. Tem paciente que vai usar 1 ml, tem paciente que vai usar 2, 3 e assim por diante. Só abrindo aspas aqui, Thaís, preenchimento seria o quê? Só para o pessoal que tá ouvindo, porque às vezes vai achar que preenche o que é algum produto específico? O que é? Só para o pessoal entender. Tá. Preenchimento, na verdade, ele é um produto, ele é feito à base de ácido hialurônico, ele é 99,9% compatível com o nosso corpo e ele é como se fosse um gelzinho. São feitos em seringas e essas seringas, elas são colocadas no nosso rosto a fim de harmonizar o rosto, dar volume, devolver características, deixar o rosto mais uniforme. Então, na verdade, o preenchimento é isso, ele é uma seringa de um gelzinho. Literalmente a palavra. Preencher. Isso, exato, que ele vai volumizar aquela região. Então, ele vai preencher aquela região, deixando ela mais uniforme ou mais volumosa, vai depender do que o paciente precisa. Então, agora eu vou até... A Thaís sabe, né? Gente, eu já tive uma intercorrência, né? Pra quem já me segue há muito tempo, sabe? Eu até já postei nas redes sociais, desse caso do preenchimento, né? Eu tive uma intercorrência, Sim, eu fui preencher, eu não fui na Thaís. Eu lembro, Porque eu não lembro. fui na Thaís, sei lá porque eu não fui, acho que agenda, sei lá. Uhum. E aí eu tive uma intercorrência gravíssima e o melhor foi a Dri falando, Dri, tá melhorando? Ela, tá, você... E ela falava assim, eu não posso falar pra ela que tá piorando, porque isso que é irmã, gente. Ela irmã vai ficar isso. chateada. Isso. E agora você falando de que ele veio para preencher, e eu fui para preencher olheira. Sim. E no caso, na verdade, Eu acho que é por isso eu não tenho olheira funda, né? Só tenho uma olheira um pouquinho arroxeada. Sim. E aí você falando, olha só como é importante, gente, a gente entender. Preencher. Na verdade, ele dar volume. Realmente, eu fiquei igual. Peguem aí no Google, digita aí, sabe o Homem-Pedra do X-Men, sabe, Gabriel? Eu fiquei, gente, com o rosto aqui igualzinho o Homem-Pedra.
toda preenchida, Tadinha. com volumes, aonde não tinha que ter volume. Mas graças a Deus, Deus falou, deixa eu cuidar dela. Porque eu falei, Deus, eu prometo que nunca mais eu vou fazer nada. 3 meses depois, eu tava lá na Thaís. Mas olha só como é muito importante. Primeiro, você ir atrás de um profissional. Claro que pode ser que o profissional seja super qualificado, mas o corpo Não, e responda. tem dois fatores que eu acho importante. A qualidade do produto, sem sombra de dúvida. Não adianta você chegar e falar assim, ai, o fulano cobra tanto, eu vi um ali por R$ 500. Foge, gente, porque o barato sai caro. Sai. O barato Eu sai sei, caro. eu percebi. Eu até falo, Eu posso dizer. eu falo pra todo mundo isso, não é porque essa isso aqui, mas eu não ponho, o meu rosto é a coisa que eu mais amo em mim, então eu não vou Que é pôr o lindo. meu rosto na mão de qualquer pessoa. Então eu acho que é muito importante, primeira coisa, você entender o valor do produto, né? Então o produto ele precisa ser bom, afinal a gente tá lidando com o seu rosto, né? O teu carro-chefe, a é sua- a tua imagem, né? Quem Exato. trabalha com imagem sabe o quanto isso é importante. Imagina você sentar em algum lugar ou aparecer em algum lugar, bater uma foto, né? Tirar uma foto e você estar totalmente deformado. Então, Exato. é o que você falou, não é em qualquer lugar, é o seu rosto. Exato. E outra coisa também, além da questão da qualidade do produto, é ver a indicação, né? Porque, por Sim. exemplo, no caso da Ana, que aconteceu, depois dá um Google aí pra vocês darem risada. Quem que é o foi Homem-Pedra? engraçada. Vou postar aqui. No caso da Ana, não tinha indicação. Porque o Isso, é isso caso que eu queria dela, falar. porque às vezes a gente Era fala, coloração. a gente tem mania de falar assim, ai não, eu tô com olheira é tudo igual. E a Thaís ensinou pra gente que não, que na verdade tem a questão de cor, tem a questão de, às vezes, e no meu caso, que eu fiz o preenchimento, o meu era porque era mais fundo, então aí a Thaís Isso. falou que era o indicado, né? Se quiser explicar um Isso. pouquinho disso. Na verdade, isso a gente tá falando só de olheiras, tá? Mas assim, na verdade, todo o rosto, ele tem aspectos que eles podem ou não ser preenchidos, características que podem ou não ser preenchidas ou igualadas ou deixadas o mais simétrico possível, porque, gente, não existe simetria quando a gente fala de rosto. A gente falou de rosto, já não é mais simétrico. A gente não tem um braço do mesmo tamanho, uma perna do mesmo tamanho, ossos do crânio, ossos da face, mesma coisa. A gente não tem os dois lados idênticos, tá? Mas em relação à olheira, então, coloração é um aspecto que a gente pode melhorar. Tem que ver se o paciente não tem flacidez para receber aquele produto dentro da olheira, para que não faça como a Ana ficou, de expandir o preenchimento e ele não voltar para o lugar. O mais importante também é a gente saber se esse profissional ele é gabaritado, para que se aconteça alguma intercorrência, ele consiga intervir e ele consiga ajustar, porque errar pode acontecer. Dentro da área da Lógico. saúde, está É o todo que mundo manda o sujeito. Mesmo sendo dentro da área da saúde, né? Porque cada corpo é um corpo, né? Exato, cada processo acontece de um jeito de pessoa para pessoa. E deixar um aspas aqui que o paciente, às vezes, ele não fala o que ele realmente fez de verdade, né? Exato. Tem essas coisinhas O também. paciente, ele é impaciente. Então, o que acontece é isso. Às vezes, o paciente, ele não fala que, olha, eu esfreguei, eu friccionei essa região, eu apertei demais, ou eu fiz tudo que você pediu para não fazer, eu fiz, não era para dormir de lateral e eu dormi, então Bebi bebi todas, todas, comi. inchou, então ficou horroroso. Depois o paciente volta e fala, fiz tudo o que você falou. E aí você fica, gente, eu sei que ele não fez, mas é óbvio, se o profissional ele tem gabarito para fazer essa correção, eu acho que é o mais importante, porque eu acho que o Lógico. importante não é você fazer. Hoje em dia tem muita gente fazendo preenchimento, que legal, liberou para um monte de profissões, eu fico muito feliz, que eu acho que quanto mais gente fazendo, eu acho que mais normaliza isso no mundo e mais as pessoas entendem o quanto isso é importante para nossa vida, né? Quanto mais naturalizarem os preenchimentos, melhor fica para todo mundo. Mas eu acho que o profissional, ele precisa, além de tudo, saber resolver como eu estou fazendo, eu preciso também entender como eu resolvo essa situação, Lógico. né? Então, eu preciso resolver. Inchou uma olheira, o que é que eu vou fazer? Então, o preenchimento, gente, é algo totalmente reversível, Existe algo... até uma enzima. Eu pesquisei, gente, porque eu tava tão desesperada. Existe uma enzima, né, que você... Existe. E o nosso corpo, ele produz, A ele enzima. consegue absorver também, né, o ácido. Por Consegue. isso que a duração é de... Em média de 14 a 18 meses. Então, Então
é um olha como o nosso procedimento... corpo é tão inteligente, né? Porque ele vê um corpo estranho, aí ele fala, não, peraí, eu vou Isso aqui absorvendo é algo que eu que conheço, eu conheço, né? mas eu vou absorvendo ele com o Aos passar do tempo. E É, aí, hoje já existe essa questão de reverter, que antigamente não existia, né, Thaís? na verdade, antigamente não existia, porque os produtos que eram utilizados antigamente eram produtos que hoje se utiliza até, mas eu acredito que são utilizadas por alguns profissionais da área da saúde que têm habilitação para isso e são para coisas muito pequenas, que é o PMMA. É isso que eu ia Então, falar. são para coisas muito médicos usam para correções pequenas. bem pequenas. Então, não é igual aqueles hidrogel que a gente vê em glúteo. Mas o deixar PPMA, bumbumzão. eles falam que dura, tipo, É eterno. diz que é o eterno, né? É. E aí, olha só a propaganda meio que milagrosa, né? Faça o seu harmonização eterna, que é o que todo mundo quer, né? O povo quer o para sempre. Mas Sim. um ponto importante disso, que isso foi uma curiosidade que a Thaís me contou, porque eu também não sabia, é que o preenchimento, como ela falou, vai preencher um espaço, certo? Dando volume ou o que for. Mas, por exemplo, é ruim você colocar algo que, no primeiro momento você fala assim, Ficou ótimo. é legal. Não, é legal ter um produto que é pra sempre. Sim. Mas, em contrapartida, você tem que pensar que o nosso corpo, o nosso rosto não Envelhece. fica pra sempre igual. E ele A gente tem envelhece. variação de corpo, a gente tem variação de peso. E se tem variação de peso, varia a gordura. Variando gordura, o preenchimento sai todo do lugar. Exatamente, era exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Um preenchimento definitivo, né, que é igual ao PMMA, essa substância mais definitiva, ele é super perigoso justamente porque o corpo ele passa por um processo de envelhecimento que naquele momento que foi colocado, cabia naquele local e ficou super bonito naquele local. Na hora tudo é Mas lindo. a gente vai deslocando, justamente porque a gente tem deslocamento de gordura, a gente tem perda de osso, a gente vai envelhecendo. Então, o que acontece é, se é um preenchimento eterno, automaticamente esse preenchimento ele vai me acompanhar durante todo esse processo. Só que o preenchimento que às vezes está alojado aqui, daqui a pouco ele está alojado Nossa, aqui, ele gente. formou bolinhas em outro Vai lugar. ficar pior que o Homem-Pedra. Vai Exatamente. ficar pior. Então é bem perigoso. Fujam de coisas, preenchimentos, de coisas utilizam- milagrosas, permanentes. É que não existe nada milagroso. Eu Não. sempre falo que se existisse, nós, profissionais, éramos os primeiros a vender. Vem que eu vou. Porque é um Isso. milagre, né? Exatamente. Porque nós, como profissionais, acho que quando a gente decide fazer a área da saúde, a gente já pensa no bem-estar, né? Em transformar ali a vida da pessoa. Então, eu sempre falo, eu e a Adri, a gente fala muito disso, né? Que se realmente existisse a pílula do emagrecimento, tipo, a coisa mágica, nós seríamos as primeiras, porque a gente ia A fazer ver adesão. a transformação que a gente vê que os nossos pacientes sofrem, que acha que com a gente agora eles não sofrem mais, mas assim, aquele histórico, né, de sofrimento, de controle de peso e tal. Então, a gente sempre fala isso, gente, se existisse a A virada, chavinha. nós profissionais seríamos os primeiros. É claro que vai existir esses produtos aí, né, que é como eu já vi até reportagem, né, falando do PPMA para glúteo, que aí fica aquela bunda perfeita de nem precisa fazer academia, né, porque ela fica tipo Maravilhosa. tipo- Exato. Anos de academia recuperados em um dia. mas com toda ação Tem uma reação. Então tem que Hoje lembrar. tá bonito, vamos ver daqui 10 anos como vai Exato. ficar. A gente envelhece, gente. Nada definitivo. Eu sou muito contra essas coisas que são muito definitivas. Com Eu acho que a certeza. gente tem que ter um esforço, se a gente quer o rosto bem, pagar por isso. Até porque hoje a minha verdade é ter uma olheira preenchida. Mas amanhã eu posso não querer mais. E isso é um direito meu. O ser humano, ele é mutável. Sim. Então, assim, hoje eu posso querer um corpo mais definido. Amanhã eu posso querer um corpinho mais tranquilo, mais cheinho, tendo algumas gordurinhas localizadas em algum lugar. E aquilo também vai me fazer bem. Então, por que que eu quero colocar dentro de mim algo que seja permanente, se nem eu sou permanente? Exato. Então, assim, minha cabeça não é permanente. A gente tem que pensar isso. Se eu Com posso mudar de certeza. ideia, eu tenho que colocar um produto que acompanhe o meu estilo de vida. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu tô aqui hoje, amanhã eu posso estar falando sobre outras coisas, falando, não, eu mudei, eu me tá permito tudo ter bem essa você- mudança, tá tudo bem. Você mudar a sua opinião, Isso, a né? É gente só a gente precisa. pensar, nós, há 10 anos, 20 anos atrás, a gente tinha um raciocínio. Exato. Hoje né? a gente tem Hoje não. outro. Até porque nossas prioridades vão mudando, né? Quando você tá na faculdade, a prioridade é se formar, ganhar dinheiro. Depois,
formar família. E aí você vai mudando, se estabilizar. Então, você vai mudando de cabeça o tempo inteiro. Então, eu falo, eu acho que dentro das opções que a gente tem hoje, as coisas que não são permanentes, elas são as coisas que são mais palpáveis. Eu acho que é o que a gente deveria olhar e dar atenção, focar naquilo, né? Então, hoje eu quero, amanhã vou mantendo, se não quiser mais, não ponho mais. Preenchimento não é algo obrigatório. Tem gente até que pergunta, mas se eu colocar uma vez, eu vou ter que colocar sempre? Não. Como eu disse, ele sai. Ele dura muito, Dura. né? A olheira da Adri, acho que a gente fez 2 anos, passou para ela preencher de novo. Então, assim, dura uma demais. durabilidade Já não legal. Gostei, ó. A rentabilidade é baixa, porque você tem que ter muitos pacientes novos. Para você poder ganhar dinheiro. Não é igual a nutrição ou médico, né? Que é uma coisa recorrente. O paciente Isso, sempre não é saúde, vai. exatamente. No preenchimento... Não é prioridade, né? Também, né? Não é logo, você só vai ver esse paciente daqui 2 anos. Exatamente. Então, assim, pode ser que ele goste e faça outras coisas, que é disso que a gente vive. E falando um pouquinho de Botox, que eu vejo, eu acho legal você desmistificar o que é o Botox e também a questão do Botox preventivo. Porque tem um monte de gente que fala, ai, pelo amor de Deus. Eu acho que meus pais, até pela cultura, tradição, quando eu fui pôr o Botox a primeira vez, minha mãe, nossa, você vai pôr o Botox com 20 e poucos anos, o que é isso? Então, explica o que é o Botox preventivo, que nem, por exemplo... No meu caso, gente, é que hoje o Rica vírus habita em mim. Mas quando eu cheguei na Thaís, que eu tinha aquela cara de sofrida, se você olhar meu rosto de assim, ele tem uma marca, né? E essa marca fazia a expressão bem forte, né? E aí a Thaís pôs o Botox e melhorou. Mas o que antes tinha? Eu tinha igual aquele cachorrinho que parecia tudo dobradinho. Eu era igualzinho. Você viu que aqui é ótimo. X-Men, Sharpay, Homem Pedra. Thaís faz milagre, gente. O Gabriel tá dando risada aqui. E quando a Thaís pôs o Botox, pra mim foi muito legal, porque o Botox, ele realmente paralisa. A Thaís vai falar melhor, eu vou falar como uma leiga. Mas parou de formar esse vinco. E não formando mais esse vínculo, meu rosto ficou melhor. Então, tem tudo a ver com isso, né, Thaís? Na verdade, o Botox é isso. Para leigo ou para qualquer pessoa entender, né? Dentro da área da saúde, você tem explicações de sinapses nervosas e tal. Mas o mais convencional, quando o paciente chega lá para fazer a avaliação, eu sempre falo justamente isso. O Botox, ele é um paralisador de musculatura. Então, sendo um paralisador de musculatura, a única e exclusiva função que ele vai exercer no rosto daquele paciente é justamente parar a musculatura, fazendo com que não haja mais a contração muscular da área em que foi aplicado, e aí ele vai fazer com que aquela região pare de movimentar. Então, ele perde a movimentação temporária, obviamente, tá? Então, tudo sendo aplicado dentro do normal é temporário, ele tem uma durabilidade média de 3 a 6 meses. Porque ele é uma toxina botulínica, né? Isso, é uma toxina botulínica. Então, ele vai ser aplicado 15 dias lá na clínica, a gente sempre faz um ajustezinho, né, que a gente chama, 15 dias depois para ver se precisa ainda corrigir mais alguma assimetria. Se der, a gente consegue ajustar isso na volta para que ele tenha uma durabilidade de 3 a 6 meses aí. Como a gente falou de sinapse nervosa no começo, é justamente isso. Se a gente fala de sinapse nervosa, o músculo ele é capaz de ir voltando a contrair, porque exato, perfeito, o corpo ele é perfeito, maravilhoso, então ele vai voltando a uma leve contração até que dentro desse período que eu falei, ele tenha saído por completo. Mas nunca vai existir, tipo, eu paralisei meu músculo para sempre. Definitivo, mesmo que você usa há muito tempo, na verdade não, porque é uma sinapse nervosa isso, e o corpo músculo absorve ele... e aí o corpo vai falar, não, esse músculo tem que voltar. Isso, a movimentar. É como se fosse... e como que a gente vai movimentando? Justamente como se fosse uma fisioterapia. A gente não vê, mas a gente consegue movimentar. A gente geralmente deixa a cauda da sobrancelha funcional. Já é um estímulo para o rosto ver que tem um músculo funcionando. Então, para fazer a quebra dessas ligações do Botox junto com a nossa musculatura, para ele poder ir voltando a contrair. Então, aqui a gente já deixa um estímulozinho, que é essa caudinha mais levantando. Então,
tem um músculo ali funcional que vai estimular os demais Não, a funcionar. e a gente fala, gesticula, tudo isso já faz vai fazer- academia, a você gente vai não percebe, fazendo- mas tá o tempo inteiro assim, fazendo fechando, bravo, fechando. Então isso vai fazer com que é a sua fisioterapia, né? Você tá... Isso. Aí as pessoas devem falar, não, então eu não vou ficar paralisado pra durar Impossível. mais. Não dá. Não dá. A gente não consegue ver, Quem né? é muito expressivo, então, não... A movimentação do músculo, ela acontece... É involuntária. Isso, involuntariamente. Então, não tem como falar, eu não vou movimentar. Quem faz academia, até por isso que é importante falar, porque quem faz academia, o Botox é realmente diminuído. Porque a fisioterapia diária de qualquer pessoa é academia, inclusive do rosto. Então, quem faz academia também tem uma duração de Botox, que tem muita gente que pergunta isso. Uma duração de Botox diminuída, justamente por conta do esforço físico que é feito no corpo, automaticamente e involuntariamente no rosto também. Não, eu faço crossfit e a galera lá reclama, porque às vezes vai fazer um exercício e aí faz aquela careta e fala, olha, o meu Botox já foi acabou o Botox. E realmente, né? Por quê? Porque é o estresse oxidativo, né? O exercício nada mais é do que o O estresse. estresse, E exato. vou dar um exemplo aqui do crossfit, você não tá fazendo uma barra, tipo, sorrindo, você tá... Você tá contraindo o o rosto inteiro. E aí não há Botox que aguente, né? Não, Lógico que exato. a gente tem a O músculo, ele é muito alimentação, inteligente. que a gente consegue prolongar, né? Um pouquinho Consegue. com a alimentação. E também com os minerais, principalmente o zinco, Isso. que é um mineral que é super importante e a gente consome pouco. Por quê? As pessoas... O zinco é onde a gente vai encontrar? Nos legumes escuros. Só que às vezes a gente fala, mas eu não vou comer essa escarola, não. Mas pensa, se você quer fazer que o seu Botox dure, precisa comer. Lógico que a gente também encontra nas proteínas de origem animal, na vegetal, que é o grão de bico. Mas eu falo assim, eu não gosto... A gente tem duas coisas aqui. Na carne, a gente tem um pouco de zinco, mas a carne, ela vem também com um processo inflamatório. Então, eu sempre falo, o frango, o peixe, o ômega 3, né? A sardinha, o atum também possui o zinco, que é um mineral super importante, que vai ajudar nessa... Eu falo, a gente bate muito nessa tecla, né, Adri? Que o micronutriente, que são as vitaminas e principalmente os minerais, a gente deixa muito de lado. Esquece. Nath, eu não consigo consumir. Então, utilize o polivitamínico que tenha o zinco. A suplementação. Por quê? Porque é muito importante. Às vezes muitos pacientes nossos acabam falando, mas eu consumo todas as vitaminas e minerais. Então, eu sempre falo, quer ver se você consome mesmo? Como é que tá a sua unha? Como é que tá o seu cabelo? Como é que tá a sua pele? A sua pele, ela é brilhante, ela não é? E tudo isso vem por deficiência de micronutrientes. Eu acho que às vezes isso é um ponto até importante de frisar, que com essa coisa da dieta flexível, ficou muito essa história de, só bater macros, né? Para quem não sabe, macros é carboidrato, proteína e gordura. E aí, eu entendo e eu gosto do conceito da dieta flexível. Então, para quem não sabe, a dieta flexível, ela fala que você pode ter um manejo melhor ali dos macronutrientes, não precisa só comer carboidrato, por exemplo, de fonte mais complexa, pode comer do pão e tudo mais. Até aí, ok. Só que é o que a gente tá falando aqui. Na verdade, não adianta a pessoa bater todos os macros, né? Carboidrato, proteína, gordura, se ela não consome antioxidante. Então, antioxidante, legumes, por isso que a gente bate muito nessa tecla. Coma fruta, verdura, legumes. Por quê? Porque são nesses alimentos que a gente tem as fontes antioxidantes. E por que a gente fala tanto de antioxidante? Então, só para quem não sabe, o nosso corpo, ele vive em estresse oxidativo, que a gente fala, né? Que é quando você respira, você já está produzindo radicais livres. Se mora em São Paulo, então, você é o Poluição, estresse em pessoa. Poluição, estresse, tudo isso. O exercício físico também, ele tem esse estresse oxidativo, né? Afinal, quando a gente contrai, as mitocôndrias ali, elas estão produzindo bastante energia para o nosso músculo, né? Então, isso tudo gera esse estresse oxidativo. E o que a gente faz para, entre aspas, não diminuir, mas neutralizar isso? Antioxidantes. Então, vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina K, zinco, tudo isso vai prolongar a vida do seu Botox. E a melhora do seu rosto, E a melhora, principalmente da pele, né? Do brilho. Do brilho. E eu sempre falo que pra gente melhorar a pele, e aí é meio clichê o que eu vou falar, mas a gente precisa tomar isso aqui. Água. Porque a água, ela vai hidratar
o órgão maior que nós temos aqui, que é a pele. Né? A gente tem a pele do dedão até aqui, a cabeça. nós temos a pele. E às vezes pele a gente... é o maior órgão maior do órgão. E a gente acaba deixando de lado, né? Esquecendo do protetor solar, que é super importante. que é muito importante. E, lógico, a alimentação... Podemos ir lá na Thaís, ficar bonitona? Sim, podemos. Mas Mas em casa... a gente precisa fazer as tarefas de casa, Exato. que é, você precisa ter uma alimentação boa. Porque você falou que o exercício diminui o Botox, aí já vamos receber... Não vou fazer exercício. Não vou fazer exercício, eu não falei isso, gente. Não vou fazer exercício porque vai acabar com o meu Botox. Não. Eu faço atividade física. A única coisa que acontece é que a gente tem que manter, talvez com um pouco mais de frequência, o que a gente quer permanecer bem. Total. Mas se você tiver Até uma porque se a alimentação gente balanceada, você vai conseguir. Eu falo por mim. Eu ia diminuir 1 ou 2 meses na Thaís quando eu comecei o CrossFit. Ainda é pouquíssimo tempo, mas por quê? Porque a gente faz o restante. E financeiramente falando, pouco significativo. Então, assim, é óbvio que manter a saúde, manter uma qualidade de vida é muito mais importante do que qualquer procedimento estético. Gente, é minha área, eu amo o que eu faço, como eu já disse, mas assim, saúde, ela é em primeiro lugar, não tem como. Se você não tiver isso, se você não comer bem, se você não praticar atividade física, não adianta você fazer estética, porque só a estética por si só, ela não vence, né? Então, ou você vai virar escravo da estética, mas pouca água faz com que, na verdade, você falou da água, mas pouca água faz com que o preenchimento, que tudo que a gente fez no seu rosto tenha uma durabilidade menor mesmo. Então, isso já é comprovado cientificamente. Não adianta você só fazer e virar escravo da gente, se você não manter. As tarefas de casa, elas precisam ser feitas mesmo. Isso. Até porque a gente tem que pensar que o exercício físico é a única coisa. Anota isso. Não adianta você comer proteína, tomar whey protein, o que for, se você não fizer o estímulo físico. Isso é ciência, tá? Você precisa conciliar o estímulo físico com a ingestão proteica adequada para ganhar músculo. E músculo, a gente sabe que ele é um tecido extremamente ativo e é o tecido de sustentação, né? Então, às vezes a pessoa tá querendo preencher várias coisas. Se ela tá ali... Porque o envelhecimento, isso é uma tendência, tá, gente? Quando a gente envelhece, a gente perde 2 coisas: água e músculo. Sim. Então, querendo ou não, você vai ter que preencher muito mais lugares, Sim. né? E na verdade... E tem lugares que não dá para preencher, gente. Você não vence, tem lugar que não dá para preencher. E outra coisa que isso é muito importante de falar. As pessoas às vezes acham que é só preenchimento. Ou é só preenchimento ou é só botox. Tem paciente às vezes que eu falo e parece que isso é para agregar valor. Gente, não é para agregar valor. O rosto, ele precisa ser... ele precisa receber outros estímulos dentro. Então, seja estímulo muscular, que a gente já tem aparelhos que façam estímulo muscular, né? Legal. Que é Ultraformer, geralmente que a gente usa na clínica. O Ultraformer, ele vai devolver, ele faz um grampeamento dessa musculatura para que a gente mantenha o sustento. Então, isso não é agregar valor. Isso é necessidade, justamente porque o músculo também vai ficando frouxo. A gente tem os bioestimuladores, que eles vão fazer toda essa parte de propiciar um ambiente melhor para que a nossa célula que produz colágeno e elastina, ela consiga se proliferar de uma forma mais adequada, porque vai chegando de alguma idade para frente, o rosto ele não vai usar mais o fibroblasto, que é essa célula, para fazer isso, ele vai usar para fazer osso. Então, assim, o corpo ele é inteligente, ele vai levar o que eu preciso para lugares que eu preciso me manter de pé, para onde eu vou colocar? No osso. Então, fibras de colágeno e elastina, elas também são utilizadas em outros lugares. Então, não pensem que só preenchimento e só botox, ele resolve a vida de todo mundo. Então, infelizmente ou felizmente, porque existe conserto, mas infelizmente a gente vai tendo que investir em outros tipos de tratamentos estéticos para que a gente consiga prolongar não só preencher, porque hoje em dia a moda é muito só preencher e não tratar. Então o rosto ele é tratável, preencher é maravilhoso. Tudo que é gordurinha que a gente vai perdendo, o preenchimento entra ali com uma eficácia absurda. Mas
a musculatura que vai caindo, a pele que vai ficando mais flácida, a gente tem que intervir com outros tipos de tratamento. E não é para agregar valor. E lembrar que o colágeno, ele é uma proteína, né? E para maior absorção do colágeno no corpo, a gente precisa da vitamina C. E olha só, a vitamina C é o quê? Um antioxidante. Já eu brinco com as pessoas. Quer saber se o efeito rápido da vitamina C é você pegar uma maçã, deixar ela aqui, ela vai escurecer, você pega o limão, passa nela, ela vai clarear de novo. Esse é o efeito mais rápido que você vai ver de um processo antioxidante. Não é para você passar o limão no rosto. Calma. Pelo amor de Deus. Vai lá na Thaís. Mas, por exemplo, se você vai comprar um creme de vitamina C, você vai ver que a sua pele, a textura fica claro. Lógico, não é para você passar e sair no dia, né? Porque eu sou expert em fazer isso, gente. Eu passo os cremes tudo errado e saio no dia, depois eu fico com a cara toda horrorosa. Aí a Thaís me salva. Exatamente. Mas eu falo que isso é uma experiência. Faz aí a experiência com o seu filho. É uma experiência tão simples e para você ver a importância da vitamina C. É o quê? E não precisa sair tomando suplemento, né? De vitamina C, porque, vitamina C, 2 laranjas, você já bateu a quantidade de vitamina C que você precisa no dia. E os suplementos precisam ser dosados, né? Exato. Não dá pra você Senão tomar pela urina, pela né? urina. Não dá pra você tomar qualquer coisa sem necessidade e achar que tá arrasando. Ai, tomei um de A a Z, pronto, tô super protegida. Às vezes seu corpo nem precisa daquilo, não é? Porque ele é inteligente, ele só absorve o que ele precisa, o que ele não precisa, ele vai jogar fora. E às vezes a quantidade, gente, que tá no comprimido, isso também é uma coisa importante que as meninas iam falar, mas eu quero falar também. Às vezes a quantidade que tá naquele comprimido de A a Z também é insuficiente. Sim. Então, às vezes o paciente ele precisa de uma quantidade maior ou uma quantidade menor, que eu acho que isso precisa realmente passar aí com as meninas Um profissional para você se adequar. E tem a questão da biodisponibilidade também, né? Nem sempre aquele suplemento, às vezes se um suplemento ele é muito baratinho, às vezes ele não é tão biodisponível. O que seria isso? O seu corpo, ele reconhece aquela substância, só que não absorve. Então, também tem essa parte. Então, tem que... Assim, é uma cascata de coisas que a gente precisa olhar. Eles precisam de outros, às vezes, isso, né? Que nem pra a gente falou do zinco, dependendo se a sua digestão for ruim, você vai ter um desconforto, e aí vai te dar uma azia, e aí você vai falar, poxa, olha, eu tomei essa vitamina, tô passando mal. Mas, primeiro... Porque esse zinco, ele é mais forte, então o que vai acontecer? A sua digestão já tá ruim, e aí o corpo não vai chegar até o intestino para a gente fazer toda a absorção. Então, aí, às vezes, talvez você precisa de um zinco que seja um zinco quelado. Que é aquele que vai passar ali pela digestão e vai ter uma maior absorção. Então, eu sempre falo, analise, veja o profissional, mas também veja os sinais que o seu corpo tá dando, né? Quando a gente fala, que nem você falou, a pele tem que ser uma pele viçosa, bem-estar. Eu sempre falo, você tem que... Como é que você olhar pro espelho e falar, como é que tá meu rosto? Eu tô com aquela sensação envelhecida ou eu tô... Independente, vamos deixar o tratamento estético de lado. Sim. Vamos pensar normal, na saúde. Você é uma pessoa que quando a gente olha pro espelho, você fala, caramba, olha, minha pele tá bonita. É lógico, os tratamentos, tudo isso, ele é a cerejinha do bolo, né? Ele é o plus. Mas, óbvio, se você tiver uma alimentação boa, consumiu água, consome umas frutinhas, os antioxidantes, né? Sim. Falando aqui em antioxidante, as frutas e os alimentos roxos escuros são os melhores antioxidantes. Aí você fala assim, poxa, quando foi a última vez que eu comi um repolho roxo? Quando foi a última vez que eu comi uma uva roxa? Só o vinho. Não, gente, a gente pode até falar do álcool aqui, né, Adri? A Adri, ela sempre fala, gente, o vinho não tem resveratrol. Não existe bebida alcoólica saudável. Ponto final. Ponto final. Tem álcool, já é péssimo. Lógico que na vida é o que a gente sempre fala aqui. Na verdade, a gente não tem essa coisa de, estou com deficiência de vitamina C, vamos tomar um suco de laranja. Não é assim. A gente come também por outros fatores. O álcool, ele também está muito associado à questão de comemorações, né? A curtir ali com a família. Então, ele pode ser incluído, mas de uma forma saudável. E agora, o tema do nosso podcast era falar sobre acne, cravos. Eu acho que isso é algo muito recorrente, tem super a ver. A gente vai falar um pouquinho de como a alimentação interfere nisso, mas eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a acne, o que propicia
ter mais, não ter, porque tem pessoas, eu, por exemplo, graças a Deus, pelo histórico até de pele da família, nunca fui de ter muita acne, mas eu sei que bastante gente sofre com isso. Sofre. Na verdade, assim, a acne, ela é um processo inflamatório, né, que o rosto faz, que o corpo faz, né, porque não existe acne só no rosto, né. O corpo, ele faz esse processo inflamatório para expelir algum problema que tem ali. Então, na verdade, esse problema ele vai desde uma alimentação até um quadro hormonal. Na verdade, a maior parte delas, pelo que a gente vê hoje, ele está ligado a quadros hormonais. Então, uma dica, né, que eu dou, e eu sempre falo para todos os pacientes, é que antes de fazer qualquer procedimento para que a gente consiga eliminar essa acne, né, ou eliminar ou corrigir sequelas dela, é que o paciente não tenha mais ela ativa. Então, o que acontece que forma que eu consigo ver se, então, sanar esse problema? A primeira coisa que eu falo para todo mundo, se a sua alimentação está adequada, né, se você não come coisas muito inflamatórias, frituras, vocês sabem melhor do que eu, você precisa dosar os seus hormônios, porque na verdade esses são os dois fatores mais predominantes aí que a gente vê. Então, dosou hormônio, tá errado, precisa realmente fazer uma suplementação dos hormônios, deixar eles em equilíbrio, e aí para a gente conseguir tratar essas sequelas da acne. Na verdade, eu entro mais na parte do tratamento dessas sequelas, porque a maior parte disso, ela é, como eu disse, ou alimentação, que aí precisa procurar uma nutri, ou hormonal, que aí precisa realmente ver com um dermato, que seja patologista, para poder ajustar, ou um ginecologista, ou um endócrino, para poder ajustar esses hormônios que provavelmente estão em desequilíbrio. E aí você acaba auxiliando depois que já tá a catástrofe das acnes. Isso, depois que você tem já uma sequela. Então, na verdade, eu entro nesse processo fazendo a parte que eu sempre falo que para mim é a mais glamurosa, porque é a minha parte. Da gente tirar o paciente que tem sequela, cicatriz da acne, manchas da acne, e deixar ele com uma pele mais íntegra, né? Com uma pele mais viçosa, uma pele mais harmônica. Na verdade, a maior queixa hoje é justamente sobre cicatrizes de acne. A maior parte das pessoas, eu nunca tive, você falou que nunca teve, acne, mas as pessoas, elas sofrem muito por conta de sequela de cicatriz de porque acne. ela vai tá ali a acne, que é uma inflamação, só que ela não deixa ali quietinho, né? Ela vai Não. mexendo, Tem e aí a algum- nossa mão é cheia de bactérias. e ali vai virando, e pode até virar uma coisa mais grave, né? Sim, na verdade você tem um processo de reparação, na verdade o que acontece é isso, você tem um processo de reparação quando você tem uma acne, esse processo de reparação, para algumas pessoas que têm tendência a ter queloide, ele é um processo que vai deixar o seu rosto irregular. Então o que acontece aquilo que era para cicatrizar, como uma pessoa comum que vai cicatrizar e vai deixar a pele uniforme de novo, ele começa a cicatrizar e ele começa a fazer um bololô dessas fibras de colágeno e elastina, e eles vão começando a fazer afundamentos na pele. Então, ele deixa a pele de uma maneira irregular. Hoje existem processos já, principalmente CO2 fracionado, por exemplo, ele é um laser, né? Ele é ablativo, isso significa que eu tenho calor dentro dele, então a afinidade dele é por água, o rosto é cheio de água, então o que acontece ele vai fazer um grampeamento dessa pele, ele vai tracionar essa pele para trás, e nesse processo de evaporação, ele vai conseguir fazer com que o rosto receba esse processo de reparação tecidual controlado, porque daí ele é controlado pelo laser, é um aparelho que a gente ajusta para cada rosto, então cada paciente também é só lembrando, e aí ele consegue deixar essa pele, nesse processo de reparação controlado, ele consegue deixar essa pele mais uniforme. Que legal. Então eu entro mais nessa parte. Eu achei que o peeling entrava nessa parte de Também, acne. mas Entra. pode ser também por conta... o laser de CO2, ele é um dos mais completos que tem. Ele já trata, inclusive, as manchinhas que ficam. O peeling químico, ele é algo mais superficial. Então, se ele é algo superficial, eu preciso pensar que se eu tenho algo que é mais interno, como um laser de CO2 fracionado, eu vou ter algo que é mais superficial. Ou seja, eu vou pegar só essa camadinha aqui da Só a pele, derme. e aí, por
insistência, porque o peeling ele precisa ser feito mais vezes, por insistência, o meu rosto ele vai começar com o afinamento dessa pele, mas um processo de reparação tecidual muito inferior a um laser de CO2 fracionado. Então, dependendo, claro, de cada paciente, mas se for para eu indicar um tratamento mais completo, o paciente tem cicatriz de acne e mancha, eu já coloco, se for possível para aquele paciente, eu já coloco o CO2 fracionado, porque daí ele já trabalha rejuvenescimento da pele, já trabalha processo também de colágeno e elastina por conta da reparação tecidual, eu agrego tudo num tratamento só. Poxa, legal. E dói? Dói. Vocês viram que ela demorou pra responder. Gente, Eu que eu senti falo um sobre o meu suspiro. Dói, gente, não é indolor. Eu gosto sempre de falar que não é a dor dor É isso que eu ia falar, relativa. dor é relativo. Não é a dor mais insuportável que você vai ter na sua vida. Isso eu posso falar porque eu sou mãe de 2, então eu sei que não é a dor mais insuportável. Mas assim, é uma dor muito suportável. Ele tem um anestésico. É isso que eu ia falar, antes. passa anestésico? Passa, são Porque a Nathalie é a 45... rainha do anestésico. Eu detesto sentir dor. Então, por mim, pode passar Ela é super anestésico. sensível. Vamos de anestésico em tudo. É de 45 a 50 minutinhos de anestésico. Para pacientes que têm mais então. sensibilidade, a gente acaba indicando o anestésico para poder ir antes, para que essa dor ela seja menor e seja mais confortável para o paciente fazer. Dentro da sala comigo são mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. Então, o processo é rápido, a O anestésico é recuperação o que mais demora. é o que mais demora. Por isso que às vezes eu falo, como a vida da gente é corrida, a gente tem essa oportunidade, dá essa opção também para o paciente de vir já com o anestésico de casa. Então, às vezes ele vem, eu quero algo mais rápido, só lembrando que sempre, gente, para todos os procedimentos, pelo amor de Deus, não sejam esses pacientes. Todo procedimento não é como colocar uma calça jeans. Ele tem o seu processo de recuperação da pele. Então, colocou a calça jeans, você colocou, você vai embora, você anda, é aquilo. Um procedimento estético, não. Ele tem um processo do rosto, que ele recebeu uma agressão, o rosto vai processar aquela informação e aí sim ele vai começar um processo de recuperar essa pele. Eu sempre falo que ele é um processo muito tranquilo, porque ele não vai te proibir de fazer nada. Então, você vai continuar com as suas atividades diárias tranquilamente. Porém, o que ele vai te deixar é um pouquinho, vamos colocar, inchaço. Inchaço. Eu achei que ia descamar a pele. Não descama, não forma crosta grossa, que são aquelas crostas mais que te impedem mesmo, que fica esteticamente feio saindo na rua. É crostinha muito fininha, às vezes o paciente só despela, então ele não te proíbe de ter as suas atividades diárias, mas ele te deixa um pouquinho inchada. Então, assim, esse inchaço, ele é temporário, ele dura em torno aí de uns 5 dias, mas você consegue viver a sua vida normalmente. Falando para as pessoas, olha, eu fiz um procedimento estético, ele está em recuperação, então não fiquem desesperados. Todo procedimento, ele tem um tempo de recuperação e não precisa entrar em desespero achando que o corpo deu alergia. Gente, eu sempre brinco, a gente vai queimar o rosto de vocês. Não dá pra sair íntegro na rua. O pessoal já desistiu, já desistiram. Não desista, porque eu faço 2 vezes por ano, é muito bom. Não, muito bom. É igual aquele peeling que até viralizou na internet, um peeling De fenol. De fenol, isso mesmo. Que, nossa... Gente, só de olhar aquela mulher, eu já passei... Sim, a mulher realmente rejuvenesceu. Fica maravilhoso. Mas o processo... É essas crostas que eu falo grossas. Não, parecia que tava em carne viva. Isso mesmo, assusta. Então, esse processo do CO2 fracionado, ele é um processo minimamente invasivo. Ele não vai te deixar nem perto daquilo. Então, é bem tranquilinho mesmo. E esse difenol que você tá falando, eu até li uma reportagem dizendo que ele é utilizado, mas assim... existem coisas muito mais tecnológicas, modernas, para se utilizar do que utilizar ele. Que ele foi até um boom nos anos 80 em Hollywood, porque não existia o que tem hoje. E se usava esse difenol para ficar maravilhosas as Hollywoods. Mas, assim, você fica da cor dessa caneca. Tem gente que fica com o rosto preto, quase necrosando, parecendo que e falando assim, olha, exatamente. Você vai ficar feia, mas depois você vai ficar bonita. Exato, tem médicos, né, porque esse peeling é um peeling médico, Isso, ele é feito
muitas vezes em centro cirúrgico. Então, assim... Nossa, em centro cirúrgico? Centro cirúrgico. O tamanho, a Porque ele pode, complexidade dele o excesso da quantidade pode causar dar até morte. até morte, né? Ataque cardíaco e cair na Isso. corrente sanguínea, né? Exatamente. Então, na verdade, ele é um peeling bem preocupante, assim, né? Então tem que estar muito bem assessorado. Tem bastante médico que faz. Eu gosto muito dos resultados, inclusive. Acho Não, o bem... resultado é incrível. Só que é um processo. Mas é assim, você escolhe. Exatamente, é um Vai sair processo. do mundo um mês. Exatamente. Deve doer horrores, né? Deve, o processo é. de recuperação, uma pele nova, uma pele mais fina. É como se nascesse uma... nasce uma pele Nasce nova. uma pele nova. Então, na verdade, você arranca boa parte da pele antiga que você tinha para dar espaço para nova. Mas eu florescer. penso assim, para chegar nesse nível, eu acho que se a pessoa cuidar antes, né? Se a gente fizer bonitinho, cuidar, fazer esses tratamentos que são menos invasivos, você não precisa chegar nesse nível aí, né? Porque na reportagem que eu vi, era uma senhora acho que ela tinha 70 anos, e ela... Vai morrer bonita, pelo Não, menos. e né? ela super enrugada, ela tinha muita linha de expressão, e Exatamente. quando ela fez, juro, você olhar pra ela, você acha que ela tem 30 anos. Lógico, o pescoço denuncia, né? Porque o pescoço não é só uma área envelhecimento que é do rosto. difícil você rejuvenescer, né? Hoje tem Mas mais tem assim, muito, esse, como chama? Difenol não utilizou aqui, né? Só utilizou aqui nela. Então você via que existia uma diferença daqui pra cá, mas você fala assim, poxa, olha só, se tivesse lá atrás já cuidado, antioxidante, bonitinho, protetor solar, talvez não precisaria chegar nesse tempo, nesse né? nível. Nesse nível. Na verdade, eu acho que quanto mais cedo, a Adri falou no começo sobre prevenção, eu acho que quanto mais cedo você começar um trabalho de prevenção, eu tenho 34 anos, eu faço Botox desde os 24. Então, é óbvio que a carga que eu usava antes é totalmente diferente da carga que aos 34 eu preciso usar, né? E talvez nem perto do que alguém que nunca colocou use. Talvez não, com certeza não. Mas assim, por prevenir, a gente consegue evitar sequelas que a gente tenha que tratar. Não adianta você fazer nada no rosto depois que o rosto já marcou. Então, marcas estáticas, que são geralmente as marcas que a gente vê em quem deixa para fazer tardiamente, são as marcas mais difíceis de remover. Então, vou dar marca cicatriz aqui da Cássia Kiss, né? Ela tem 0 procedimento e, lógico, ela é super linda e acho muito legal, assim, se você fica bem. Sim. Mas se você olhar pra ela, você não fala que ela tem 60 e pouco. Eu dava uns 70 pra ela. Porque ela tem muita linha de expressão. Mas muita. E com certeza, talvez não cuidou, ou sei lá. Vai deixando. Vai deixando. Quero envelhecer naturalmente. Mas aí chega um período que esse envelhecer naturalmente, talvez algum dia te incomode. Então não adianta você esperar chegar, vou esperar chegar aos 40. Quando já marcar isso daqui, eu vou mexer. Então não dá. Botox, ele não remove marca de expressão estática. Não é o meu Botox, não é o Botox lá da Beauty Company, que é a minha clínica. É o Botox, ele não resolve marca de expressão estática. Marca de expressão estática é cicatriz de pele. O corpo, ele faz tanto vício de movimentação que ele começa a separar como se fosse uma estria. A fibra de colágeno e elastina, ele toma distanciamento e aquilo ali ele já não se reconstitui mais. O Botox, ele não é um reconstrutor de pele, ele é um paralisador de musculatura. Então, existem, dentro dos procedimentos estéticos, existem as limitações que a gente fala. Então, existe a limitação da pele do paciente, existe a limitação do próprio produto. Então, quem dera, como a gente falou sobre milagres, né? Quem dera chegasse lá, visse uma pessoa com 60 anos e falasse, pronto, vou aplicar isso aqui, amanhã você vai amanhecer com uma pele de 30. Queria eu, mas não é assim. Então, quanto antes vocês puderem fazer a prevenção, fazer a regrar a alimentação, quanto antes vocês puderem fazer tudo isso para que vocês não tenham marcas, é melhor do que vocês começarem a tratar. Eu sempre falo que a gente economiza em muita coisa, inclusive saúde principalmente, né? Algumas pessoas veem como se fosse estético, eu quero emagrecer, é estético, então não, vou ficar do jeito que eu tô. A própria estética o povo vê como supérfluo, então assim, gente, não é supérfluo.
Comecem a colocar isso como um planejamento de vida, porque o que você não faz hoje, com 40, 50 anos, o que você deixou de gastar, nem gastar, é investir. Na gente é sempre investimento. A gente deixou de investir lá atrás, a gente vai investir certamente o dobro ou o triplo com o passar do tempo. Com certeza. Ah, sim, sem dúvida. São consequências, né? Se São. você quer ter mais longevidade, você tem que começar agora. Sim. Que 20, por exemplo, seus filhos, você já tem que começar a ensinar para eles a importância da alimentação, do protetor solar, por quê? Para que essa pele, né, novinha, lindinha, daqui na frente, né, ainda mais porque a gente tem um externo ruim, né? Por exemplo, cada vez mais o sol, o câncer de pele cada vez mais vindo muito mais forte por causa do UVA, dessas coisas. Então, tudo a gente cuidando, é a prevenção, né? A gente fala que o remédio ele vem para remediar, mas se a gente prevenisse, você não precisaria do remédio. Exatamente. Que é o que é a nutrição, né? Que é a nutrição sempre falando disso. E a gente falou um pouquinho, a gente nem falou um pouquinho de celulite, que é uma coisa assim, até a gente conversou um podcast passado com a Vanderly, uma super querida ela falava sobre chás, e ela falou que quem tem celulite mostra que os hormônios estão ali a todo vapor, né? Porque a celulite não é só a inflamação, mas também a questão hormonal. Então, se a gente for ver, mais uma vez a gente volta, fala assim, esse podcast tá meio clichê, mas não é, né? Infelizmente, ou felizmente. Eu falo para as pessoas, gente, uma coisa que você faz todo dia e para sempre, que é comer, não tem como não ter um impacto no seu corpo, na sua vida, porque é uma coisa que você faz todo dia e para sempre. É a única certeza que a gente tem é que a gente vai comer até morrer. Exatamente. Então a gente precisa ressignificar mesmo a forma que a gente come, né? Não só a forma, mas o que a gente come, como a gente utiliza a comida no nosso dia, que a gente quantidade. Sim, por quê? Porque hoje os processados, a alimentação, ela vem cheia de aditivos, e isso vai interferir no nosso corpo interno e externo, né? Tanto é que hoje, por exemplo, a gente tem os dermacosméticos aí, que antes a gente falava, todo mundo usa cosmético. Não, agora a gente já tem os derma, que é o quê? A nutrição para a sua pele. Então, o mais importante do que a nutrição para a sua pele é o que você está colocando na boquinha para nutrir as suas células, porque a cada 7 anos a gente renova nossas células. Eu sempre brinco falando, e aí, daqui 7 anos, como que você quer renovar suas células? Elas vão renovar. E aí? Como elas vão estar preparadas para receber essa renovação? Eu brinco do meme que é o seguinte, em vez de você passar abacate no rosto, você tem que comer abacate, porque senão não adianta. Ele não ultrapassa. Exatamente, igual o óleo de coco. Isso, gente, não ultrapassa. Igual os dermocosméticos, por melhor que eles sejam, eles não são iguais a uma alimentação adequada ou algo que seja mais invasivo, que seja colocado de fato dentro da pele. Por melhor que ele seja, ele não substitui algumas coisas que a gente necessariamente precisa fazer. Então, não adianta passar abacate na pele. Eu vou fazer isso daqui pra cima, pro meu botox ficar melhor. Tem umas coreanas que super viralizaram. Viralizaram pra poder... Pode ser que... Eu acredito. Acredito que mal não faça. Mas bem também. Ela pode fazer assim, é um exercício. Sim. Só que assim, não adianta ela fazer isso aqui e comer o fast food ali toda semana e não praticar atividade física e ter uma alimentação ruim. Falando dos orientais, que tem a questão da pele, tudo melhor, mas a gente tem que lembrar que eles fazem uma dieta muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa. Então, não adianta pôr os tapes, que eu vejo que eles colocam uns tapes pra ficar não puxando, pra não contrair. Só que eu falo assim, não adianta o tape se você não fizer aqui. Lógico, é um conjunto de coisas. Né? Até hoje, antes de eu vir pra cá, eu vi um médico, perguntaram pra ele, o senhor acha que shot funciona para imunidade? Aí ele falou, não existe base científica provando. Eu fiquei meio surpresa. Na verdade, eu pensei assim, bom, ele é um médico, ele não entende nutrição, então óbvio que ele vai falar, ok. Não sei qual artigo que ele tá lendo, mas assim, existem vários artigos dizendo que o shot, ele é uma concentração
daquele fitonutriente. Então, por exemplo, se você consumir um shot de cúrcuma, a gente está colocando o quê? Uma quantidade de anti-inflamatória, é uma concentração alta, que, lógico, agora não adianta tomar shot da gratidão e você comer tudo errado. Por quê? É um conjunto... Uma consequência. O shot da imunidade funciona, né? Ele fala assim, na verdade, ele funciona desde que você... Também te ajude. Porque não adianta você tomar o shot e sair de regata a menos 3 graus. Porque não há corpo que vá. Então, assim, eu acho que tudo é um conjunto de coisas. Não adianta botar o tape nem fazer assim se você não faz o básico. Também não adianta ir lá na Thaís fazer um monte de procedimento. Na verdade, assim, pra Thaís vai ser ótimo, porque toda hora você vai estar lá. Eu vou amar vocês lá, inclusive, vão sim. Porque você não tá fazendo o básico. Mas é o que eu falo. Tudo na vida é um conjunto de coisas. Você vai ter que... vou lá fazer o preenchimento, botox, peeling, sei lá o que você deseja, mas você precisa fazer o restante. Tanto que, ó, lá na Thaís, você sai com os procedimentos. A Thaís fala, ó, não pode isso, não pode aquilo, cuidado, faça isso, Exatamente. Faça aquilo. Olha, não saia aí vida louca, né? Exato, tente regrar tem toda uma alimentação, regrinha. não beber bebida alcoólica, porque bebida alcoólica acumula período. água, incha mais o preenchimento. Então, assim, existem no período de recuperação, principalmente nele, coisas que a gente tem que evitar. Na verdade, eu falo tem que evitar, mas é assim, gente, se você for uma pessoa consciente, não pode fazer. Né? Então, acho que a gente precisa ter consciência mesmo. Então, eu tenho consciência de que é um tratamento invasivo, eu tenho consciência de que eu vou inchar e que eu vou ter um processo de recuperação do meu rosto ou do meu corpo. A gente não trata só face, tá, gente? A gente trata rosto, a gente trata pescoço, a gente trata colo, a gente trata mãos, a gente faz... A mão é dificílimo, hein? Mão porque mão é a entrega. primeira coisa que entrega a sua idade. É mão, né? Mão e pescoço, na verdade. As manchas senis. Que vai... Aí, ó, gente, você quer ficar com a mão linda? Thaís. Tá aqui, exatamente. Já vão lá na minha como... clínica, entre em contato com o meu time, vão lá. Podem marcar uma avaliação. Como evoluiu, né? Eu falo isso porque já sou mais velha que elas, né? Quando a Hebe Camargo aparecia, a gente falava, nossa, porque a Hebe Camargo sempre foi maravilhosa. De porcelana. Mas quando você olhava para a mão dela, denunciava muito. Porque a mão era mais enrugadinha. Totalmente. Ali já denunciava ali os 80 anos que ela tinha. Então você fala assim, olha só, né? E hoje você já pode... Mão, pescoço, tudo lindinha. Tudo, colo. Nem vai parecer mais a idade que você tem. Muito Inclusive massa. o laser de CO2 fracionado, que é o que a gente estava falando que melhora as cicatrizes de acne, as sequelas, ele também melhora estria, melhora a mão. A gente também faz CO2 fracionado. Eu já não quero ir porque dói, tá aí. Já tô triste porque dói, já tô pensando aqui. Mas isso é o de menos. Eu sempre falo que a dor, ela é recompensada. Exatamente. Mas como você falou que a gente tem que cuidar por dentro, a gente gosta muito, a gente tem um presente pra você, todo mundo que vem aqui no nosso podcast sempre ganha um presente, e pra você cuidar da sua saúde por dentro, né, a gente desenvolveu um blend de fibras. A Thaís foi já conhece, né? Eu amo, amei esse presente. E o blend de fibras, aqui tá o nosso presentinho pra você. Ai, eu amei. Bom, gente, eu amo, sou super suspeita pra falar, ele te deixa assim bem... A barriga negativa. Exatamente, não, ele te deixa sem fome, ele é impressionante, Sim. Eu amei. Porque o blend de fibras, né, pra quem não sabe, ele é um conjunto de 3 fibras. Dri, se quiser... Pra quem não conhece, gente, eu vou até pegar aqui só pra mostrar pra vocês. Ele vem... Pra quem tá assistindo o nosso podcast hoje, vocês vão ter cupom de desconto que a gente vai deixar aqui na legenda. Então, ele vem como assim, 150 gramas, tá? Essa dosagem aqui, se você utilizar uma dose ao dia, dura 30 dias. Se você é uma pessoa que sente muita fome, muita ansiedade, come várias vezes ao dia, as 2 doses ao dia é bem interessante. Por que que a gente fala sobre suplementar fibra? Porque uma dose dele tem em torno aí de 7 a 10 gramas. E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o que é preconizado por um indivíduo saudável é consumir aí em torno de 30 gramas. Porém, quando a gente olha para a nossa alimentação, é muito precário, né? Porque, querendo ou não, tudo que a gente faz com o alimento... Então, pensa lá comigo, vamos pôr a cenoura. Tirou a cenoura lá da fazenda, transporta, corta, congela, descongela...
todos esses procedimentos que você vai fazendo ali com o alimento vai perdendo fibras. Imagina na hora de absorver. Então, fibra é algo incrível para você cuidar. E como a gente está falando aqui, não adianta nada você ter uma alimentação perfeita se você não está absorvendo, tá? Então, para quem quiser experimentar, você pode utilizar com água, fazer shakes. Um jeito que o pessoal ama é com iogurte natural. Fica uma delícia, você mistura uma colherzinha, come, fica bem docinho. E aí Ou dá beber em água, porque ele é bem solúvel. Ele é Eu ia solúvel. falar isso, ele não é... Porque tem alguns blends de fibra no mercado que eles são bem gordurosos, né? Parece que você tá comendo... Vira uma gosma. Vira uma gosma. É bem palatável, viu, gente? Muito Porque ele é bem. A gostoso. gente fez microcápsula para que ele seja bem pequenininho. E ó, se você tem o nosso cupom aqui e também vende na loja, no Empórios, como Mundo Verde, entre outras lojas. E tome e veja a diferença, porque quando a gente nutre por dentro, a nossa pele vai Responder. refletir e tem tudo a ver com o nosso tema, não é, Dri? Com certeza, gente. Muito e aí bom. aproveitem e marquem a gente, que a gente adora saber o feedback de vocês. Exatamente, tá bom? muito E bom. marquem lá na clínica, gente. Ó, Beauty Company. Agora a gente tá com uma nova unidade na Avenida Paulista, gente. A Paulista Não, você o da já Paulista está. estou. Agora a nossa nova unidade é na Vila Olímpia. Que legal. E lá... Ela está Zona Sul, Norte e agora, região central, né? Ó, Exato. São Paulo que se cuide. Exatamente. Agora eu vou pegar todo mundo, gente. Muito bom. O pessoal, eles te encontram como nas redes sociais? Conta aí pra gente como que Lá a gente na faz pra... clínica tem o meu time, que é responsável pelos agendamentos. Então, lá na clínica, o arroba de lá é @beautycompany_oficial. Vocês conseguem clicar lá no linkzinho, agendar uma avaliação com o meu time. Eles vão orientar vocês e aí eles vão colocar vocês na unidade de preferência e na unidade mais próxima. Perfeito. Então, segue lá a gente, dá essa Legal. força. Pode deixar. A gente vai deixar tudo aqui embaixo, o endereço, tudo bonitinho aqui, o Instagram, pra vocês seguirem a Thaís. Thaís, muito obrigado pela que sua agradeço. participação. A Amei. gente Foi muito adorou legal. esse papo, aprendemos bastante. Já vi que eu tenho que preparar a minha dor, né? Porque eu vi que eu quero fazer esse negócio de manchas aí. Ó, Faz mesmo. mas muito muita bom. dor, vou ter que tomar uns calmantes antes de ir. Muito obrigado. Eu que Espero que você tenha agradeço. gostado. Amei. Foi um prazer ter você aqui. Então, pessoal, sigam a Thaís. Também não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Eu, Nathalie Loyola. E o meu arroba é loyola com y.adriana. Lá a gente promete uma coisa pra você. Nós sermos a sua última nutricionista. Combinado, gente? E Amei. não esqueçam de seguir o Instagram do podcast Sem Dietas Cast e se inscrever no canal. E espero vocês no próximo episódio. Arrasta Até Tchau, mais. pra gente. cima. Obrigado. Arrasta pra Até cima, mais. solta a vinheta. Tchau, gente. Muito bom.